internautas, tá ok? Então lá no canal do YouTube da Rádio Musical FM, e coloca aí a sua opinião também, vai aparecer, eu não consigo ler todas. Pastor Michael Knight, que diz que eles são um, fica à vontade. Maravilha. Então vamos lá então, vamos ver o que a palavra de Deus ela diz sobre este assunto. O pastor César ele disse aí que, né, para ser pai precisa de um filho, então aí já teríamos então a necessidade de duas pessoas. Mas na Escritura Sagrada a coisa fica diferente. Por quê? Porque o que a Bíblia diz, e eu vou apresentar aqui mostrando textos bíblicos, é que existe um único Deus, é o que eu defendo. Jesus Cristo, ele é este Deus. E tudo está relacionado à questão da encarnação. Por exemplo, o Filho não se trata de outra pessoa, mas se trata da encarnação deste próprio Deus. A Bíblia diz que Deus, ele se fez carne. Então, como é que é isso? Né? Para se encarnar, ele gerou no ventre da Virgem o seu tabernáculo, Jesus Cristo, o homem. E esse tabernáculo é a habitação do Espírito, que é o próprio Deus, né? João 4:24 diz que Deus é Espírito. E esse Deus que é Espírito, ao gerar o corpo, que é o seu tabernáculo, aí nós temos a questão do Pai e do Filho, que é o próprio Deus se manifestando em carne. É claro que esse assunto, ele é um grande mistério, né? Paulo fala lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ele fala assim, ó, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, não da trindade. Né? O que é o mistério da piedade? Deus se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido em cima na glória. Lá em Hebreus capítulo 2, versículo 14, também está escrito, assim como os filhos são participantes de carne e sangue, ele mesmo participou das mesmas coisas, para quê? Para experimentar a morte, e pela morte aniquilar aquele que tinha o poder sobre a morte, a saber, o diabo. Então essa questão de pai e filho está relacionada à encarnação do próprio Deus. Filho se trata o quê? O próprio Deus entrou neste mundo da maneira correta, da maneira pelo nascimento, entendeu? Então a questão de pai e filho não é duas pessoas, é que o próprio Deus, que é Espírito, ele se manifestou em carne. E aí nós vamos desenvolver mais esse assunto aí conforme o decorrer aí das nossas apresentações. Maravilha. O pastor César, fica à vontade. Eu ia fazer já uma colocação, mas fica à vontade. Quando ele diz, né, o Deus se fez carne, né? Não, ele diz, vamos para a Bíblia diz que Deus se fez carne. Não diz. Quando a Bíblia fala isso, ela está falando do verbo, irmão. A palavra, ele é logos, não é a palavra theos, né? No texto grego, parece que você está fazendo grego agora, então você sabe que tem uma diferença de theos, que geralmente é aplicado ao Pai, no corpo do Novo Testamento, e verbo, logos, que geralmente é aplicada a Cristo, ao Filho, né? Então são pessoas distintas. Quem se fez carne lá não é o theos, mas é o logos, tá? Então o verbo se fez carne e habitou entre nós. Só corrigindo aí, quando a pessoa diz assim, não, vamos para a Bíblia, e aí ele cita um texto truncado, tipo assim, ele cita um texto, ele dá um endereço na Bíblia, mas ao ler aquele texto, eu não sei se por vontade própria ou por ignorância, ele cita o texto não conforme está escrito. E aí infelizmente, a gente tem que deixar um pouquinho o debate em si e corrigir a própria citação do texto, né? Porque a citação do texto que você fez foi errada. E aí realmente eu não sei se foi propositadamente ou não, vou descobrir isso na sua resposta. Mas ali não aparece a palavra Deus, nem a palavra Pai. Ali aparece a palavra Logos. E Logos é, dentro do Novo Testamento, de fio a pavio, de começo ao fim, é uma desinência a Jesus Cristo, o nosso Salvador. O texto de Hebreus, capítulo 2, que você citou, também é uma continuação. Quando o autor escreveu Hebreus, ele não colocou capítulo, né? Então ele está falando sempre do Filho. Ele está falando sempre do Filho. Os capítulos 1 e 2, especialmente o capítulo 1 e o começo do capítulo 2 da carta aos Hebreus, é sempre falando do Filho. Vou citar o texto. Havendo Deus outrora falado de várias vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nesses últimos dias, nos falou através do huios, do grego, do Filho. Não tem outra palavra para huios no grego que não a palavra filho. E aí é ele que vai ser feito maior que os anjos, é ele que vai ser, no versículo 6, e todos os anjos de Deus o adorem. É sempre
sempre sobre o filho. É sempre sobre o filho. Então, citar Hebreus capítulo 2, versículo 14, dizendo que também é uma referência ao pai, é uma falta de conhecimento do contexto mesmo imediato, sabe? É só ler o texto e você vai ver que ali é uma fala sobre o filho e não exatamente sobre o pai.